A sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos continuar falando sobre transformando as provações em triunfo. Na semana passada, nós começamos a falar sobre provações, e aí eu tentei, até mesmo esse quadro está lá na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que vai terminar no próximo domingo, né, a última lição, mas tem uma lição em que abordava quando Jesus foi tentado, e quando eu falei sobre tentação, eu usei Jesus como referencial, como lidar com as tentações, ou como vencer as tentações. Então, eu busquei fazer ali uma distinção para que a gente pudesse ter fronteiras claras do que é tentação e do que é provação. Então, foi o que eu comecei falando na quarta passada. Se você não lembra, e se você não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, ou se você não teve a oportunidade de cultuar conosco, na quarta passada, dê uma olhadinha no culto ou no corte da semana passada, né? Então, continuando, transformando provações em triunfos, parte 2. Então, a gente começa lendo o livro de Tiago. E o Tiago, como eu disse, que trata de vários assuntos e é muito direto, mas, assim, é claro, ele foi inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele traz algumas questões muito sistematizadas, muito explicadas, principalmente quando fala de tentação e provação, ou quando fala de provação e tentação. E nesses primeiros versos, ele vai dizer o seguinte: a gente está partindo do princípio que esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. E aí vocês já vão ver qual público essa epístola se destina, né? Essa carta, qual é o destinatário dessa carta. Vejamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, a proposta de Tiago e o destinatário era para um público de origem judia, né? As 12 tribos da dispersão, então, aqueles judeus que tiveram encontro com Jesus e, por aceitarem a Jesus como único Senhor e Salvador, começaram a sofrer perseguição. E aí, então, eles tiveram que sair dos seus locais, né, onde moravam. E aí foram dispersos. Por isso que a gente fala os crentes, ou Tiago vai dizer aqui, as 12 tribos que se encontram na dispersão, que foram dispersos, que foram espalhados ali. Então ele se dirige a esses crentes que estão espalhados por causa da perseguição, tanto dos judeus quanto do Império Romano. Continua, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Bom, sempre, como é uma série de estudos, né, uma série de mensagens, é importante a gente rapidamente relembrar o que nós vimos semana passada. Além de tentar trazer aquelas distinções entre provação e tentação, olhando para esse texto, fica claro, no verso 2, que devemos nos alegrar quando passamos por provações. Não devemos ficar entristecidos, revoltados, chateados, murmurando com Deus. Não. Até mesmo porque a aprovação vem de Deus. Então, nós devemos nos alegrar quando passamos por provação. A ideia de alegrar aí é a ideia de ficar com o espírito em paz, não ficar em harmonia ou estar em harmonia com aquilo que Deus está permitindo que nós estejamos passando. Não é entrar em desarmonia. E aí a ideia de desarmonia seria ficarmos revoltados, chateados, revoltados com tudo aquilo que estamos passando, porque achando que Deus não gosta da gente. Pelo contrário,
Deus nos prova justamente porque gosta da gente. Vimos também que as provações são compatíveis com a fé cristã. Elas fazem parte da nossa caminhada com Jesus. Apesar de sermos uma geração santa, ou povo santo, né? Apesar de termos tido uma experiência real e pessoal com Jesus, nós não estamos isentos das provações e das lutas, das tribulações da vida. João 16, 33 vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Também vimos que as provações são variadas. Está no verso 2. Tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Então, cada um tem a sua. Talvez algumas vão ser parecidas com a do outro irmão, mas as provações elas são variadas. E por último, nós vimos quarta-feira passada que as provações são passageiras. Elas vêm, mas elas vão embora. Mas hoje, em especial, olhando para o verso 3 e o verso 4, quais são os resultados que a provação ou as provações produzem em minha vida e sua vida? Eu vou tentar responder a essa pergunta, né? Quais são os resultados das provações na vida de um crente, na vida de um cristão? Bom, começando a responder então a essa pergunta, eu vou para o verso 3. A primeira coisa que eu vejo aqui é que as provações, elas testam a nossa fé, ou elas provam a nossa fé. E há uma palavra aí no grego que eu quero destacar. No verso 3, eu vou ler agora, mas a primeira leitura que eu fiz numa versão da Revista Atualizada. Agora eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, que diz assim: pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E aí eu pego justamente essa parte aqui. Quando a sua fé é provada. A palavra usada aqui para provada, algumas versões está testada. A minha versão, a Revista Atualizada, deixa eu ver como está aqui. Confirmada, aqui está confirmada. Essa palavra no grego é dokimion, com K. E essa palavra no grego significa testar, provar, aquilatar. Então, essa é a ideia. Então, qual é o resultado, pastor, das provações em nossa vida? É nos testar. Essa palavra é pouco utilizada, talvez, no nosso dia a dia, irmã Solange, mas é nos aquilatar. Né? Até fica difícil. Eu aquilato, tu aquilate. Aí vai falar assim, esse é cachorro? Não, é do verbo aquilatar. Né? Então, essa é a ideia de provar, de confirmar, de testar, de aquilatar. Por que aquilatar? E eu peguei essa palavra aqui para trazer para os irmãos. Porque essa palavra aqui, ela também era utilizada para verificar a autenticidade de uma moeda. A Thaís, que já foi moedeira, né, porque já trabalhou na Casa da Moeda, eu não sei se ela trabalhou lá no setor onde, ou deve ter aprendido, né, verificar quando uma nota é falsa ou verdadeira. A Thaís aprendeu, né? Então, se vocês quiserem algum dinheiro emprestado, vá na moedeira aqui, né? Então, na Thaís. Ou uma moeda, né? Então, identificar se é falso ou verdadeira. Então, essa palavra era utilizada justamente para isso, para poder dar autenticidade a uma moeda, para ver se aquela moeda, no nosso caso, trazendo aí para o século XXI, para ver se uma nota, né? Eu não sei, mas geralmente, às vezes é difícil, mas aparece de vez em quando uma nota de 200 na carteira, uma nota de 100, né? E aí a gente dá para a pessoa do estabelecimento,
Aí ela olha assim, né? A Thaís com certeza sabe quais são as marcas que deve ter, mas ela rapidamente, aí de vez em quando a fila está vazia assim, eu vejo que é uma pessoa que eu costumo ir sempre no estabelecimento, eu pergunto, mas como é que você vê se é falso ou verdadeira, né? Ela, não, por causa disso, pastor, porque às vezes a gente pega uma nota e pode ser falsa. E a gente, já aconteceu isso aqui. Né? Até mesmo alguém a gente foi pagar uma coisa e alguém falou assim, fui no estabelecimento, essa nota aqui falaram que era falsa. Eu falei, meu Deus, a gente está passando nota falsa para os outros. Então, a ideia é essa, do Quimion, verificar se a nota era verdadeira. Então, qual é uma dos propósitos da aprovação? É testar a nossa fé. Confirmar a nossa fé. É aquilatar a nossa fé. E aí, eu fui numa epístola em que tem um capítulo que fala de homens e mulheres da fé. Falar sobre fé, eu poderia citar Abraão, mas como eu já citei domingo passado e já tenho citado, eu fui a Noé. Veja lá o livro de Hebreus, capítulo 11, por favor, verso 7. Hebreus 11, verso 7. Daqui a pouco eu vou ler. E eu fico pensando, irmãos, que o quanto Noé não teve a sua fé provada, não teve a sua fé testada, principalmente numa época em que as pessoas que estavam ao seu redor não criam em Deus, não é? Tanto é que ao longo daquele tempo que Noé construiu aquela arca, né, as pessoas tiveram oportunidade, ao ver a arca e ao ouvir Noé, de poderem acreditar, de confiar que viria um dilúvio, né? E as pessoas estavam totalmente indiferentes. Então, fico eu a imaginar que foi mais desafiador ainda para Noé se manter firme, confiando no Senhor. Porque quando, pelo menos na minha forma de pensar, tá, irmãos? Isso os irmãos podem discordar. Mas quando a gente tem um grupo que está conosco e nos ajuda a manter a nossa fé, né? Que crê no mesmo Deus que a gente crê, que segue os mesmos princípios que a gente segue, isso em algum momento serve como um refrigério, né? Porque a gente chega caidinho, né? Ali meio para baixo, aí vem o irmão Adelino, vem a irmã Marcele, não, pastor, vamos lá, vamos, estou orando, não perca a sua fé, não, continue. E aí a gente, né, até esses irmãos nos sustentam naquele momento em que a gente está meio para baixo, onde a nossa fé está querendo fraquejar. Mas na época de Noé, não tinha uma comunidade, não tinha um grupo a qual ele pudesse se apoiar. As pessoas ao seu redor estavam muito distantes de Deus, tanto é que Deus vai manifestar o seu juízo através do dilúvio, que Deus falou assim, esse povo está vivendo uma situação tão terrível que eu não vejo outra saída. E é claro, Deus não fez, não enviou o dilúvio e ficou feliz. Com certeza ficou triste, mas foi necessário por causa da situação que o povo vivia. Mas Deus viu Noé. E lá em Hebreus 11, 7, diz o seguinte, olha só. Noé construiu a arca por quê? Pela fé. Porque diz lá, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Então, pela fé, Noé construiu uma arca, pela fé, Noé obedeceu, né? E ainda mais, imagine para Noé, além desse desafio
de que as pessoas que estavam ao seu redor não acreditavam em Deus, não confiavam em Deus. Então, na minha leitura, isso iria exigir mais de Noé. E ainda mais, Noé construir uma arca numa época em que isso nunca havia acontecido. Talvez hoje, se alguém falar assim, vamos construir uma grande embarcação, porque pode vir aí um terremoto, um maremoto, pode vir aí um tsunami, né? A gente tem um histórico. Pode vir um dilúvio, a gente tem um histórico. Mas na época de Noé, não. Na época de Noé, alguns vão dizer que não tinha nem chuva como a gente tem hoje, que a chuva vinha das nuvens do céu. Alguns vão dizer, e aí isso é discussão entre os teólogos, né, que a terra era regada por uma neblina que vinha do próprio chão. Então não vinha a chuva de cima, vinha a chuva de baixo, né? Essa neblina então subia e regava a terra. Mas independente de ser a neblina que vem de baixo, a chuva que vem de cima, das nuvens, o fato é que nunca havia dilúvio. E aquela grande embarcação? Também numa época em que a gente não tinha. Hoje nós temos, né? Grandes embarcações, mas naquela época não. Eu fico imaginando que Deus foi testando a fé de Noé. Deus foi provando a fé de Noé. A fé de Noé, ela foi aquilatada. E aí ela se tornou uma fé que a gente poderia classificar como uma fé autêntica, verdadeira. Não é por acaso que Noé é descrito com algumas características que eu acredito que todos nós devemos buscar. Pastor, quais são? Veja lá Gênesis, capítulo 6, verso 9. Por favor. Gênesis 6, verso 9. Diz assim: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo. Algumas versões tá, Noé era um homem justo e íntegro, né? Na minha versão tá assim: Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. E Noé andava com quem? Com Deus. Na nova versão transformadora está assim: Noé andava em comunhão com Deus. O fato é, queridos, que as provações, elas testam a validade da nossa fé. As provações, me permitam aí a repetição, né? As provações, elas provam a validade da nossa fé. Elas provam a autenticidade da nossa fé. O desejo de Deus é que tenhamos uma fé autêntica. Mas como é possível chegar a essa fé autêntica? Qual é o caminho para se chegar a essa fé autêntica? Não tem outro caminho a não ser as provações. Então, se a gente está tentando responder a uma pergunta, quais os resultados das provações em nossa vida, é que as provações, elas visam aumentar a nossa fé, não diminuir a nossa fé. Elas visam testar, validar, dar autenticidade à nossa fé. E o caminho é provação. Mas, em segundo lugar, e a segunda resposta aí que eu vejo, qual é a validade das provações, é que as provações, elas produzem perseverança, ou produzem paciência. Veja lá o verso 3 novamente,
de Tiago capítulo 1, porque diz lá: pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Então, algumas versões dizem assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aí, eu quero então destacar essa palavra perseverança. Perseverança no grego é hipomone. Esse hipomone é HY. Então, a ideia de hipomone significa constância, lealdade em todo o tempo. Aqui, a ideia não é simplesmente a capacidade de suportar a adversidade, mas a capacidade de suportar a adversidade e transformar essa adversidade em grandeza e em glória. Por isso que o tema, né, dos estudos ou das mensagens tem sido transformando provações em triunfo. É por causa disso aqui. Ou uma das propostas. É justamente isso. As provações, elas vão gerar em nós constância, lealdade em todo o tempo. Vão gerar em nós perseverança. Hipomone. O Paulo fala sobre isso. Veja lá, Romanos capítulo 5, verso 3, por gentileza. E enquanto os irmãos estão abrindo aí, os irmãos bem sabem que o apóstolo Paulo foi extremamente provado por Deus, né? Teve a sua fé testada. Então, o quanto ele vivenciou aí de provações. E ele pode dizer aí com muita propriedade, então, que as provações produziram em sua vida. Aí lá em Romanos 5, verso 3, diz o seguinte: é muito interessante que tanto Tiago quanto Paulo vão trazer essa expressão alegria, só para reforçar, a gente já viu isso antes, né? Também nos alegramos, ele não diz, também nós nos entristecemos, também nós murmuramos, também nós reclamamos, não. Também nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Algumas versões está tribulações, talvez a sua versão esteja tribulações. Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. As tribulações, que seriam dificuldades e provações, elas contribuem para desenvolver a perseverança, que, na verdade, é constância, lealdade em todo o tempo. Mas eu estou sendo provado, não quero mais saber de Deus, vou virar as costas para Deus. Não! Aí é que a cada dia mais eu vou confiar mais de Deus, eu vou depender mais de Deus, eu vou ser mais leal a Deus. Aí é que eu vou ser mais constante no meu relacionamento com Deus. Percebam que a proposta das provações é sempre nos aproximar de Deus, diferente da tentação, que é nos afastar de Deus. E aí, queridos, dentre algumas coisas que assombravam os cristãos, as pessoas que perseguiam os cristãos, principalmente aqueles cristãos que morreram como mártires, né, que foram queimados vivos, que foram lançados às feras, literalmente. O irmão Edson Mariano falou sobre isso, né, na época do imperador Cláudio, na época de Nero, né? O Nero, para quem matou a mãe, matar os outros é fácil. Nero matou a mãe dele, né? O imperador Nero colocou fogo em Roma, e aí culpou os cristãos. O que chamava atenção e até assombrava os algozes dos cristãos, e muitos até algozes, ao verem aquela cena, muitos até entregaram a sua vida a Cristo, porque eles não conseguiam entender, humanamente falando, o que eles estavam vendo, o que eles estavam testemunhando,
era justamente que os mártires, Thaís, eles não morriam murmurando. Quando eles estavam sendo queimados ou estavam sendo torturados, habitava uma paz ao coração deles. E muitos morriam, Sueli, cantando. Você que gosta de cantar, não estou te agorando não, mas, né? Então, brincadeiras à parte, mas os mártires morriam cantando. Isso assombrava, deixava os algozes dos cristãos assim estupefatos. Como pode isso? A gente tem o momento em que Paulo e Silas foram presos lá em Filipos, e perto da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Reclamando, né? Não, eles estavam cantando, e aí as cadeias se abriram, o carcereiro ficou doido, pensou que todo mundo tinha fugido, queria se matar. Aí Paulo falou, não faça isso, está todo mundo aqui, fica tranquilo. Eram assim que aconteciam as coisas. Dentre vários relatos das pessoas que se depararam com essa cena, ao mesmo tempo impactante, mas muito bonita, né? Parece que são questões de ordem antagônicas ou paradoxas, né? Então, você vê alguém ser martirizado, mas aquela cena, ao mesmo tempo que é impactante por ser cruel, ela se torna uma cena bela, como a pessoa reage, né? Então, é algo de ordem paradoxal. Tem um relato de uma testemunha que chama muita atenção, porque perguntou, né, e viu uma pessoa ser martirizada em meio a chamas. E as pessoas geralmente eram presas, né, lançavam óleo naquela pessoa, davam um banho de óleo e metia fogo. E aí a pessoa, ali naquela situação, alguém perguntou, mas o que está acontecendo? Por que você está assim? E esse mártir diz o seguinte: eu vi a glória de Deus e me alvorocei. Eu vi a glória de Deus e me alvorocei. O Estevão, o primeiro mártir que a Bíblia registra, ele não ficou murmurando, não ficou xingando os seus algozes, não ficou reclamando. O que Estevão fez? Fez a mesma coisa que Jesus, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E ele viu, né, os céus se abrindo ali naquele momento de grande dor. Então, irmãos, o efeito da provação corretamente suportado é receber força para suportar ainda mais e assim vencer as batalhas ainda mais difíceis. Porque todas as vezes que somos impacientes ou não perseveramos, nós corremos o risco de sermos reprovados. E a aprovação tem por intuito nos aprovar. E ainda teremos ou podemos produzir problemas desnecessários. Pastor, mas como isso pode acontecer? Quer ver um exemplo? O exemplo de Abraão e Sara, quando não tiveram paciência o suficiente de esperar Deus agir para que eles tivessem um filho. Tentaram dar uma mãozinha para Deus e antecipar o tempo de Deus. E os irmãos bem sabem que aquela ajuda só trouxe problemas para eles mesmos. Por causa do quê? Não foram constantes, foram impacientes. Então, quando Abraão se relacionou com Agar, a pedido de Sara, né? Nasceu Ismael, Agar engravidou, isso começou a gerar uma dificuldade dentro da casa de Abraão. Tanto é que Agar teve que ser expulsa de casa. Que tristeza. Mas por causa do quê? Da impaciência. Por causa de quê? Porque não perseverou.
Então, tendo em vista que a aprovação ela é para testar a nossa fé, para fazer com que a nossa fé seja aquilatada, também a aprovação produz perseverança. Mas aí no verso 4 de Tiago capítulo 1, tem um desdobramento aí. Então nós vimos o que a aprovação produz, então ela prova a nossa fé, ela faz com que a nossa fé seja uma fé autêntica, ela produz perseverança. Agora, vamos ver o desdobramento da perseverança, que tudo isso tem causa lá na fé, né? Olha o verso 4. Diz lá, olha. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A minha versão, na nova versão transformadora, está assim: a fim de que vocês sejam maduros, a fim de que vocês sejam perfeitos. A ideia de completa aí, e aí eu destaco essa palavra, no grego é teleios. Teleios significa completo, terminado, pronto. Teleios significa que geralmente alguma coisa chegou ao seu propósito final. Uma pessoa é teleios se ela tiver atravessado toda a fase do seu desenvolvimento humano. Então, por exemplo, a gente sabe que no nosso desenvolvimento humano tem fases, né? Então, tem vou assim, de forma muito resumida, tem a fase da infância, adolescência, aí a fase da juventude e a fase adulta. Quando a pessoa chega nessa fase adulta, completou então esse ciclo do desenvolvimento. A ideia é essa, é o teleios. Essa pessoa poderia dizer que ela se enquadra no teleios. Por quê? Ela chegou a todas as fases de um ser humano. Diferentemente de um jovem, diferentemente de um adolescente, diferentemente de um junior, que ainda está em fase de desenvolvimento. Não é teleios ainda, não seria teleios ainda. Aqui a ideia é que, através da perseverança, uma pessoa se encontrará pronta, capacitada, preparada para a tarefa que Deus atribuiu a ela. Então, a perseverança tem essa capacidade de fazer com que eu e você estejamos prontos, estejamos completos para realizar aquela missão, para realizar aquela tarefa que Deus nos concedeu. Por exemplo, a gente olha para José do Egito. Foi um homem constante e leal, desde a sua adolescência. E aí, depois dele passar por todas aquelas provações, desde ser lançado lá no poço pelos seus irmãos, até parar lá na casa de Potifar, e depois, por causa daquela mulher má de Potifar, ser lançados na prisão novamente injustamente, José se tornou pronto. Pronto para quê? Para ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar não apenas a sua família, mas para salvar o seu povo. E não apenas a sua família e o seu povo, mas as pessoas que estavam ali ao redor. Porque também aquelas pessoas foram lá buscar comida com José. Ao longo dos anos, Deus foi trabalhando com José. Foi polindo, foi lixando José. Teleios também pode ser usado para isso, quando um artesão tem uma obra e ele vai dando acabamento, vai dando polimento àquela obra, e aí fala assim: acabei, é o teleios, está pronta essa obra, porque passou por todo aquele processo e depois veio o acabamento, veio o polimento. Deus foi trabalhando com José, foi polindo José. A perseverança, então, produziu ação completa em José. Produziu o quê? Maturidade. Mesmo tão novo, mas se tornou alguém muito maduro espiritualmente.
E por último, olhando para a perseverança produz integralidade. Porque, diz lá o texto, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E aí eu destaco essa palavra íntegros. A palavra aqui, íntegros, no grego é olócleros, com K. E olócleros significa inteiro, perfeito em cada uma de suas partes. Essa palavra era usada em referencial ao animal que era levado em sacrifício ao Senhor. Tinha que ser um animal inteiro, não poderia ser um animal que tivesse algum tipo de deficiência, né? Algum defeito. Então tinha que ser um animal inteiro, um animal perfeito ali. Assim como o sacerdote deveria ser um homem também íntegro, alguém que fosse um bom referencial para o seu povo para oferecer aquele sacrifício. Então, Deus vai nos conduzindo a um processo de transformação segundo a imagem de Cristo. E aí, a perseverança produz em nós o quê? Um caráter de integralidade, ou de integridade, melhor dizendo. Então, a gente pode até lembrar de Noé, a gente pode lembrar de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas Paulo também fala sobre isso, o que a perseverança produz. E como uma das riquezas, uma das belezas da Escritura é Bíblia, explicar a Bíblia, essa questão da intertextualidade, que eu particularmente gosto muito, e é um dos princípios usados na hermenêutica. Vejamos lá o último texto de Romanos, capítulo 5, verso 4. Eu vou ler o verso 3 também, nós já lemos, mas para dar um sentido melhor. Mas eu quero me deter no verso 4. Romanos capítulo 5, eu vou ler novamente o 3 e vou ler o verso 4. Romanos 5, verso 3 e 4. Diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos a perseverança. Então, assim como Tiago, Paulo tinha a mesma linha de pensamento. A provação produz perseverança. Aí o verso 4. E a perseverança produz o quê? O que está aí na versão dos irmãos? Produz paciência? Produz... Não ouvi, irmã Solange. Experiência. Bom, a ideia aqui está dentro da experiência, paciência. A ideia também produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Então, é trabalhar essa integridade. A perseverança vai estar trabalhando na nossa integridade para que tenhamos um caráter aprovado. A perseverança, que é consequência da fé, a perseverança produz homens e mulheres íntegros. Isso através da experiência. Dessa experiência que se dá pela aprovação. Então, irmãos, seguindo como se fosse uma sequência, um ciclo, né? Temos a aprovação, que testa a nossa fé, que faz com que nós venhamos a desenvolver uma fé autêntica, dá autenticidade à nossa fé. A aprovação também produz em nós perseverança, que é a ideia de constância, a ideia de lealdade em todo o tempo. E aí, a perseverança tem dois desdobramentos. O primeiro desdobramento é produzir em nós maturidade, a ideia de estarmos prontos, estarmos completos. Sermos homens e mulheres perfeitos nesse sentido.
teleios, lembra? Só lembrar do desenvolvimento humano. Então, uma pessoa que chegou à idade adulta, completou todas as fases do desenvolvimento humano, e chegou na última fase, que é a fase adulta, teleios. Mas também a perseverança produz em nós um caráter aprovado, que é a ideia de integridade, que é justamente essa palavra aqui, holócleros. Então, significa inteiro, perfeito em cada uma de suas partes. É só lembrar quando o sacerdote recebia um animal para que ele pudesse sacrificar ao Senhor, em holocausto ao Senhor, esse animal precisava ser perfeito. Precisava ser um animal ali, a ideia de íntegro também, de inteiro, sem nenhum defeito. Completo ou perfeito em cada uma de suas partes. Então, nós podemos concluir que a aprovação, ela é, eu diria, irmãos, essa palavra imprescindível, a gente não pode usar ela assim, para todas as questões, né? Porque senão ela fica muito banal. E a palavra imprescindível, né, ela tem uma força muito grande. Mas eu entendo e eu acredito que os irmãos vão de concordar comigo, à luz do que a gente está vendo aqui, da nossa caminhada, que continua semana que vem, a gente vai continuar sendo provado, sendo desafiado a transformar provações em triunfo, é que as provações, elas são imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Elas são imprescindíveis para a nossa maturidade. Não é? Então, seja bem-vindo ao mundo das provações. Mas sabe, queridos, as provações, elas são bênção em nossas vidas. E que a gente continue recebendo muitas bênçãos, que nós venhamos a continuar recebendo chuva de bênção. Então, a aprovação é bênção na minha e na sua vida. Nós vamos estar louvando ao Senhor, justamente com a canção que diz: chuvas de bênçãos teremos. E quando a gente pensa em chuva de bênção, né? Deus vai nos dar tudo que a gente quer, Deus como um gênio da lâmpada, né? Deus vai abrir sempre o mar, Deus vai sempre fazer com que a gente não tenha nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma adversidade. Bom, os irmãos estão vendo que não é isso. E nem sempre isso é bênção. Tudo muito à vontade, tudo da que a gente quer, não é isso. Mas que o Senhor continue derramando as suas ricas bênçãos sobre nossas vidas. E dentre essas bênçãos está a aprovação, ou estão as provações. E esse é o desafio, transformar provações em triunfo.